Nesse vídeo eu vou te mostrar como trabalhar com requisições HTTP usando o UseEffect do React. E mais, eu vou te mostrar como fazer isso do jeito certo, usando boas práticas de código e boas práticas também de experiência de uso. Então, cola aqui comigo, pois eu vou te mostrar tudo isso em um exemplo real. Fala galera, meu nome é Ricardo Fredes, eu sou especialista front-end e no exemplo que a gente vai abordar aqui, eu vou te mostrar uma navegação simples de conteúdos. Na empresa que eu trabalho, que é uma plataforma de ensino, a gente faz isso para carregar os conteúdos das aulas. Mas antes de eu te falar, dos problemas que você precisa prestar atenção, vamos aqui para o editor, que eu vou construir contigo esse código que é responsável por fazer essa requisição. Nós temos aqui uma aplicação super básica, onde eu tenho uma sidebar que vai ter menus, e vai carregar o conteúdo aqui de cima. Para carregar esses conteúdos e usar o UseEffect, a gente vai usar esse site aqui que é o JSON Placeholder. Aqui eu tenho aberto já uma aba do navegador onde mostra como que vai vir cada resposta, tá? Aqui a gente já está buscando pelo ID de cada post, ok? Então, antes de começar, vamos criar aqui um menu um pouquinho maior, já com os IDs. Então, deixa eu colocar aqui um const menu. Vai ser um array de objetos. Cada objeto vai ter, então, um label e vai ter o respectivo ID. Para o ID 4, eu vou substituir ele para algo que não vai dar certo, que é o NotFound, para simular aqui um erro. Acho que mais para frente vai ser interessante, ok? Vamos fazer, então, um map desse menu para preencher aqui o menu, ok? Então, nós temos já aqui esse introdução e as outras aulas. Óbvio, que nem todos vão estar ativos, então eu vou precisar capturar em um estado algo que eu vou chamar de current ID. E no começo vai ser null. Mas eu já vou tipar ele, já que a gente está usando TypeScript, para ele ser null ou ser uma string. Já tem a primeira parte pronta. Obviamente que eu tenho que setar aqui com o onClick o meu current ID cada vez que eu clicar aqui, Vamos dar uma olhada aqui, então, como está vindo esses dados lá no JSON Placeholder. E a gente vai fazer uma tipagem aqui bem simples também. Eu vou colocar esse data, que vai ser null, ou ele vai ser o meu data. E aqui, a gente vai fazer uma interação da seguinte forma. Se eu tiver o data, eu quero mostrar o meu conteúdo. Se eu não tiver, eu vou mostrar por enquanto apenas uma mensagem aqui dizendo que o conteúdo não foi carregado. Por enquanto, então, a gente tem essa funcionalidade aqui do menu, mas a gente não está pegando de fato as coisas e colocando dentro do setData. Bora fazer isso e usar o nosso UseEffect finalmente. UseEffect recebe um callback. E aqui eu já vou deixar sinalizado aqui para ele observar apenas o current ID. Se você ficar boiando aqui e não saber o que está acontecendo, eu vou deixar aqui no card um conteúdo onde eu falo exatamente sobre o UseEffect e como ele funciona, quais são os principais erros que os iniciantes acabam cometendo. Então, se você se interessar, fica de olho nesse conteúdo aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: se o meu current ID, ele for null, ou seja, ele não tiver nada, eu não vou chamar o fetch que eu vou botar aqui embaixo, Então, o fetch recebe uma URL. Essa URL eu vou declarar aqui. Depois que eu pegar esse dado, eu preciso verificar no UseEffect o que vem dentro da response dele. Se o response.status ele for igual a 200, eu quero pegar esse conteúdo e colocar dentro do setData. Então aqui, cliquei na aula 2, ele está indo lá e pegando o valor e retornando. Cliquei na introdução, ele está aqui pegando então pelo ID. Se eu clicar lá no aula 4, que a gente já sabe que não tem nada, o NotFound vai retornar aqui no header 1404, que é diferente do nosso 200. Vamos começar então a colocar aqui dentro desse conteúdo um título. Então a gente vai passar aqui o data.title e passar o data.body. Prontinho. Conforme então eu vou
alterando, o conteúdo aqui já está sendo exibido corretamente. Até aí, tudo certo. Acho que a única coisa que eu gostaria de fazer aqui, ao invés de aparecer conteúdo, eu gostaria que aparecesse o label aqui para ficar mais fácil de a gente saber o que está acontecendo. Para isso, eu vou usar um outro hook do React, que vai ser o useMemo. Tá? Esse useMemo ele também recebe um callback e recebe aqui também uma lista de dependências, que no nosso caso vai ser então apenas o current ID. Vamos passar então o nosso caption aqui para dentro. Prontinho, eu venho em introdução e já está funcionando como a gente gostaria. Até aí tudo certo. Porém, eu não teria feito esse vídeo se não tivesse algum problema para mostrar, né? O problema começa a acontecer quando eu tenho uma conexão que não é tão rápida. No exemplo que a gente está fazendo aqui, as requisições são super rápidas, né? Mas no mundo real, nem sempre é assim. Por isso a gente vai vir aqui nessa aba de Network e vai simular uma conexão mais lenta, como é a conexão, por exemplo, do 3G. Né? Então, se a gente for ali em introdução, olha só, demora um pouquinho para carregar, certo? Se eu clicar em aula 2 e aula 3, ele vai carregar a aula 2 e depois vai carregar a aula 3. Então, isso é um mau funcionamento de UX e a gente vai resolver isso agora. Como é que a gente resolve isso? Tá? Aqui dentro do Fetch, a gente vai usar uma API de JavaScript. New Abort Controller, a gente quer pegar um cara daqui de dentro que é o Signal. Né? Para fazer o link entre o Fetch e a Controller, tá? Vamos passar então o Signal aqui para dentro, ele é um objeto aqui. Dentro do Fetch dá para passar mais coisas, até mesmo o controle, por exemplo, do cache. Vale a pena dar uma olhada aí no que tem a oferecer. Por exemplo, eu vou colocar aqui no cache. Não é obrigatório para esse exemplo. No fluxo do meu effect, quando eu passar aqui de novo, eu posso usar aquela função de callback no final, posso retornar uma função, que vai ser rodada cada vez, né, que mudar esse current ID. E o que eu quero fazer? Eu quero que o controle aqui, ele faça um abort. Ou seja, eu quero que essa requisição aqui, ela seja fechada. Vamos ver se funcionou. Cliquei em introdução. Apareceu aqui. Agora vamos simular eu ir da aula 2 para a aula 3 muito rápido, tá? Cliquei aqui agora. Olha só. Carreguei, então, o que, né, corresponde àquela aula 3. Vamos ver, então, o que tinha na aula 2, só para a gente ter certeza de que ele não carregou a aula 2. Olha só, a aula 2 tem esse textinho aqui bem curto. Quando eu vou para a aula 3, demora um pouquinho. Tá aqui. Então, se eu for para a aula 2 e depois para a introdução, ele vai pular o aula 2 e vai para a introdução, certo? O que acontece aqui por baixo dos panos, né? Se a gente dá uma olhada como eu deixei aberto, durante esse momento aqui que ele fez o abort, olha só, ele matou a requisição. Até no console log, no console aqui, ó, aparece aqui uns exceptions que ele colocou por causa que essa requisição ela foi abortada. Vamos melhorar a questão agora de UX, tá bom? Eu tenho certeza que esse conteúdo até agora está muito massa. Então, se você gostou, dá uma moral, clica aqui no gostei, se inscreve no canal também e me deixa saber nos comentários sobre outros conteúdos que você gostaria que eu abordasse aqui. A primeira dica de UX é que a gente não pode deixar o usuário tentar adivinhar o que está acontecendo. A gente precisa sinalizar de alguma forma visual que a gente está buscando conteúdo, que esse conteúdo, né, ele deu algum erro, o que aconteceu. A gente não pode deixar, então, o usuário ficar na dúvida do que está acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um estado aqui para avisar o usuário de que a gente está, de fato, fazendo alguma coisa, está buscando. Então, eu vou usar aqui o loading. Quando eu começar a fazer o fetching aqui, eu quero setar esse loading como true. E no final aqui, dentro desse then, eu quero fazer um set loading false. Eu poderia aqui estar colocando, né, dentro de um finder e tudo mais, mas eu não aconselho fazer isso, porque o controller abort aqui, ele lança um exception. Então, a gente vai ter um probleminha depois com o tratamento desse erro, tá? Faz o teste aí para te ver como vai dar ruim, tá? Antes, né, de conferir se tem um data aqui dentro, eu vou perguntar se eu tenho um fact.
Vamos ver então se está funcionando. Aqui no Network, eu já estou simulando uma navegação por 3G. Quando eu clicar em Introdução, está carregando. Aula 2, carregando. Aula 3 aqui, pulei para a aula 4. E na aula 4, eu vou ter um problema. Na aula 4, eu estou tendo um erro. Tá? Então, a gente já vai aqui para a segunda parte, que é o seguinte. Se estou retornando um erro, eu preciso avisar para o usuário que deu um erro. E aqui, por enquanto, eu estou mostrando exatamente o que está na aula 3. Certo? Então, vamos lá. Vamos criar, então, um outro estado, que é um estado de erro. Ou null. Ou uma string, porque eu gostaria de dizer que erro que é esse para o usuário. Isso pode vir da API. Por enquanto, eu vou setar como null. O que acontece? Eu estou interessado nos status, né, que estão entre 200 até o 300. Se não acontecer isso, né, vai ser um else aqui, eu quero fazer um set error e eu quero passar esse status, tá? Aqui, antes de fazer o fetch, esse erro aqui, ele vai ser null novamente, né? Porque senão esse erro ele vai permanecer aqui para as outras requisições. Então, eu já vou fazer isso aqui para garantir que eu estou limpando. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, então, que eu vou perguntar é se tem algum erro. Vamos testar? Deixa eu ir, então, para a aula 4. Estou carregando. Vou setar um erro, que vai ser o erro 404. Aula 3. Limpei o erro. Se eu não tivesse colocado esse set null, vamos fazer o teste aqui. Como eu não limpei o erro, está dando aqui como não encontrado. Então, é importante fazer a limpeza desse erro, senão vai dar um bug bem ruim. Uma outra coisa também que seria interessante a gente colocar é verificar quando o nosso Current ID ele não está sendo mostrado. Então, olha só, quando eu atualizo aqui a minha página, estou na introdução, ó, conteúdo não foi carregado. Seria legal eu botar uma mensagem aqui mais específica, né? Então, se eu não tiver o Current ID, eu gostaria de mostrar uma outra mensagem. Então, olha só, agora eu tenho toda a parte aqui funcional. Se eu for para a introdução, estou carregando. E aqui na aula 4 a gente sabe que está dando aquele errinho. Se você não usa o fetch para fazer esse tipo de requisição, usa o Axos, dá uma pesquisada que é bem fácil de fazer a implementação. Tem um jeito também de fazer esse abort da requisição. Outra coisa também é que você pode usar bibliotecas que façam isso de uma forma muito mais elegante, como é o caso do SWR e também do React Carry. Vale a pena dar uma olhada. Claro que se a tua aplicação não é uma aplicação muito robusta, às vezes não vale a pena instalar mais uma dependência e essa solução vai atender super bem. Eu vou ficando por aqui. Gente, aquele abraço!